Olá, pessoal. Eu percebi que alguns alunos têm algumas dificuldades de realizar alguns cálculos, né? Na área de hospitalar, né? Então, sobre nutrição parenteral, cálculo de miliequivalentes, né? E aí eu resolvi gravar aqui a resolução de alguns exercícios para tentar ajudar vocês, tá? Então, a gente tem aqui um primeiro exercício onde fala aqui do preparo de uma solução parenteral, né? Contendo, então, 900 ml de glicose a 10%, 50 ml de cloreto de potássio a 19,1%, 40 ml de cloreto de sódio a 5,85% e vitamina C. Ou seja, o total aqui dessa preparação é, então, de 1.000 ml, né? A gente tem aqui, ó, 1.000 ml. Ok? E boa parte dessa solução é constituída, então, de eletrólitos, cloreto de potássio, cloreto de sódio, né? E lembra que eletrólitos são aquelas substâncias que sofrem dissociação em meio aquoso. Então, o KCl, o cloreto de potássio, ele em meio aquoso, ele vai sofrer dissociação em potássio mais Cl menos, ok? Onde o potássio tem carga positiva porque perdeu um elétron. Esse elétron foi para o cloreto, que ficou com carga negativa, né? Então, perdeu um elétron. Da mesma forma, o cloreto de sódio, né? Muitas vezes a gente quer saber qual a quantidade de potássio, qual a quantidade de sódio numa preparação. Isso é muito comum, principalmente em unidade de terapia intensiva. Tá? E para isso, então, a gente utiliza, né, uma relação que é o número de equivalentes ou o número de miliequivalentes. Vocês devem ter visto isso quando vocês estudaram normalidade, né? Normalidade, molaridade, né? Então, a normalidade é o número de equivalentes por litro de solução e está diretamente relacionado com eletrólitos, né? Ou ácidos fortes ou bases fortes que sofrem total dissociação em meio aquoso. Então, para resolver esses exercícios, a gente tem que levar, então, um pouquinho disso em consideração. Então, eu queria mostrar, então, no primeiro, no item A aqui do exercício, né? Ele pede como preparar 900 ml de uma solução de glicose a 10%, se você só possui solução de glicose a 5%, 500 ml cada frasco, e ampolas de glicose a 50%. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que utilizar aquela regrinha que vocês já devem conhecer, né? Que é a regrinha da aligação. Aligação. Então, tem um livro de Manual de Cálculos Farmacêuticos, do Ansel e Popovic, que tem um capítulo, né, bastante interessante sobre isso. Eu não vou retomar esse capítulo, mas eu vou utilizar uma regrinha, né, que é descrita, então, nesse livro de cálculo farmacêutico, que diz que quando a gente tem soluções com a mesma substância, mas com diferentes concentrações, para obter uma terceira, a gente teria aí uma equação de primeiro grau, para estar solucionando, a gente pode utilizar uma regrinha bem simples, que diz o seguinte, ó, o que eu tenho, o que eu quero e qual é a proporção. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho solução de glicose a 5% e tenho solução de glicose a 50%. Ok? E o que eu quero? Eu quero solução de glicose a 10%. Ok? Bom, para saber qual o volume de um e qual o volume de outro que eu vou utilizar, a gente vai fazer essa regrinha aqui, ó. Presta atenção. 50 menos 10 é igual a 40. 40 o quê? 40 partes. Ok? Do quê? Da solução a 5%. Ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Tá? E, da mesma forma, 5 menos 10 é igual a 5. 5 o quê? 5 partes do quê? Da solução a 50%. Ok?
Muito bem, eu não sei quanto que é 5 partes, também não sei quanto que é 40 partes, mas eu sei que 45 partes, o somatório. Qual é o volume das 45 partes? Está falando aqui, né? O volume é 900 ml. Né? Eu quero preparar 900 ml. Né? Ou seja, né? 45 partes equivale a 900 ml. 40 partes equivale a X. E 5 partes equivale a Y. É só achar o valor de X e Y, mas a gente percebe aqui, ó, que se 45 partes é igual a 900 ml, isso significa que uma parte é igual a 20 ml. Ou seja, 40 partes vai ser igual, então, a 800 ml, e 5 partes vai ser igual a 100 ml. Então, a resposta aqui do exercício, eu vou tomar 800 ml da solução a 5% e vou somar 100 ml, ou seja, o conteúdo de 10 ampolas de solução a 50%. Ok? Somando as duas aqui, eu vou obter 900 ml de solução a 10%. Ok? Muito bem. Então, vamos lá para o item B. O item B pergunta lá, quantos miliequivalentes de potássio estarão administrados ao paciente? Lembrando, então, que o potássio vai vir de onde? O potássio está vindo aqui, ó, da solução de cloreto de potássio que tem aqui, ó. Nós vamos usar 50 ml, ok? Então, eu tenho 50 ml de KCl a 19,1%. Ok? Então, lembrando aqui, ó, né, que o cloreto de potássio vai sofrer dissociação, né? A gente tem que descobrir qual a massa de cloreto de potássio. E aqui vale a pena falar o seguinte, ó, o número de equivalentes de cloreto de potássio é igual a 1, que é o mesmo número de equivalentes de potássio, que é o mesmo número de equivalentes de cloreto. Né? Então, quando a gente tem a valência que é igual a 1, a gente pode utilizar para os cálculos tanto a quantidade de cloreto de potássio, quanto a quantidade de potássio, quanto a quantidade de cloreto. Isso é diferente quando a gente tem uma valência diferente de 1, 2, 3, 4. Né? Então, aí a gente tem que encontrar a quantidade daquele eletrólito que a gente quer. Né? Mas quando a valência é 1, a gente pode fazer por qualquer um deles. Né? Então, a gente tem, vamos descobrir qual a massa, né, de cloreto de potássio que a gente tem em 50 ml de KCl a 19,1%. 19,1% significa que eu tenho 19,1 gramas de KCl em 100 ml de solução. Ora, eu estou querendo 50 ml, então eu vou ter X. Então, X aqui vai ser igual a 50 vezes 19,1 dividido por 100, que é igual a 19,1 dividido por 2, que vai ser igual, então, a 9,55 gramas de KCl. Então, nesses 50 ml aqui, né, a gente vai ter, então, 9,55 gramas de KCl. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, agora eu quero saber, então, quantos miliequivalentes de potássio. Né? Então, o número de equivalentes, tem uma formulinha, é igual a massa dividido pelo equivalente grama. E o equivalente grama é igual a massa molecular dividido pela valência.
Então, como eu falei que a gente pode fazer tanto para o cloreto de potássio quanto para o potássio, né? Vamos fazer para o cloreto de potássio, porque a gente já tem a massa de cloreto de potássio aqui, ó, ok? Então, o equivalente grama aqui vai ser igual. A massa molecular do cloreto de potássio foi dada aqui, ó, 74,5, é a soma da massa atômica, né, do potássio e do cloreto. Então, 74,5 dividido pela valência, que é 1. Isso é igual a 74,5 gramas. Então, o equivalente gramas é igual a 74,5 gramas. Né? Como eu tenho a massa ali, ó, então eu tenho 9,55 dividido por 74,5. Isso aqui vai ser igual, então, a 0,128 equivalente. Bom, se a gente quer em milha equivalente é a milésima parte do equivalente, ou seja, é só dividir isso daqui por 1000, tá? Ou seja, isso aqui vai ser igual, o que equivale a 128 miliequivalentes, ok? Então, 128 miliequivalentes do que? De KCl, que é a mesma coisa que potássio, que é a mesma coisa que cloreto. Por quê? Porque a valência aqui é 1, ok? Então, a gente vai ter lá, nesses 50 ml, 128 miliequivalentes de potássio. Ok? Muito bem. E no terceiro, né, no item, você pede lá quantos miliequivalentes de sódio a gente tem. Tá? Então, nessa solução. Tá? Então, vamos aqui verificar aqui, ó. Então, a gente tem quanto de cloreto... De onde vem o sódio? Vem do cloreto de sódio aqui, ó. Tá? Então, nós temos 40 ml de cloreto de sódio a 5,85. Tá? Então, vamos trabalhar com 40 ml de NaCl, 5,85%. Então, da mesma forma que a gente fez lá em cima, né, vamos descobrir, então, qual é, então, a massa, né, de cloreto de sódio que a gente tem em 40 ml de NaCl a 5,85%. Então, 5,85% é a mesma coisa que 5,85 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Okay? Como a gente está querendo saber qual a quantidade em 40 ml, eu vou ter x. Né? Então, x aqui vai ser igual, então, a 40 vezes 5,85 dividido por 100. Corta aqui, corta aqui. Isso aqui vai ser igual, então, a 2,34 gramas de NaCl. Ok? Então, descobrimos aqui, né, a massa, né, do cloreto de sódio presente, então, em 40 ml, né, da solução de cloreto de sódio. Ok? Então, da mesma forma, vamos aplicar essa regrinha aqui, que a gente viu, né, e essa outra aqui. Né? Então, o equivalente grama do NaCl, como a valência é 1, é igual à massa molecular do NaCl dividido pela valência. A massa molecular do NaCl, né, sódio é 23, cloreto é 38,5, né, vai dar 58,5. A valência é 1, então isso aqui vai ser igual a 58,5 gramas. É bem parecido com a concentração, né? Isso aqui não é fortuito. Né? E o número de equivalentes vai ser igual, então, a massa de NaCl dividido
pelo equivalente grama NaCl. Ok? Então, a massa de NaCl a gente tem aqui, ó, 2,34 gramas, dividido pelo equivalente grama, que é 58,5 gramas. Se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar 0,04 equivalentes de NaCl, que é igual a sódio, que é igual a cloreto menos. Ok? E aplicando, então, o mesmo que a gente fez aqui, ó, né? 0,04 equivalentes, equivale, então, a 40 miliequivalentes de sódio. Ok? 40 miliequivalentes de cloreto de sódio ou 40 miliequivalentes de cloreto. Ok? E agora, então, no último exercício, né, sabendo-se que 1 grama de glicose confere em 4 quilocalorias, quantas quilocalorias o paciente receberá utilizando 2 litros da solução acima? Né? Então, olha, nesse 1 litro da solução que a gente tem aqui, ó, tá? A gente tem 1 litro de solução, eu vou utilizar 900 ml de glicose. Né? E a única substância que vai gerar caloria aqui é a glicose. Né? Eletrólito não gera caloria, vitamina não gera caloria. Né? Então, a única substância que vai gerar caloria aqui é a glicose. Né? E em 2 litros de glicose, em 1 litro a gente tem 900 ml de solução de glicose, em 2 litros a gente vai ter 1.800. Né? Então, aqui a primeira regrinha aqui, né? Em 1 litro de solução parenteral, eu tenho 900 ml de solução de glicose a 10%. Ok? Ora, em 2 litros, então, dessa solução parenteral, eu vou ter X. Né? X vai ser igual a 1.800 ml de solução de glicose a 10%. Ok? Bom, quanto de glicose eu vou ter nessa solução? Né? Essa solução é 10%, significa que eu tenho 10% é igual a 10 gramas de glicose em 100 ml. Okay? Se eu tenho 1.800 ml, eu vou ter X. Então, X aqui vai ser igual a 1.800 vezes 10, dividido por 100. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. É igual a 180 gramas de glicose. Bom, agora ficou fácil, né? Então, se 1 grama de glicose gera 4 quilocalorias, 180 gramas de glicose vão gerar X quilocalorias. Então, X vai ser igual a 180 vezes 4, dividido por 10, por 1. Isso aqui vai ser igual, então, a 720 quilocalorias. Ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu, então, solucionar aí, né, esses probleminhas, né, que envolvem, então, cálculos na área de miliequivalentes. Ok? Vocês têm outros exercícios aí, aproveitem, né, e tentem resolver esses exercícios. Ok? Abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.